Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma tarefa, uma palestra. E aos que estão vindo pela primeira vez, na casa aqui seria nesse salão é a palestra. No andar de cima as crianças ficam para evangelização. E quem quiser tirar o cartão, tratamento espiritual, tratamento de saúde, chegar um pouquinho mais cedo para pegar a senha e ser atendido. E agora nós vamos desligando os celulares, relaxando um pouquinho os nossos assentos, esquecer um pouquinho as preocupações do dia a dia e nos conectando à espiritualidade maior. Agradecendo ao Pai por estar aqui conosco, agradecer a espiritualidade, já preparou o ambiente com muito amor, muita luz, uma boa energia, para podermos nos interiorizar, entender um pouco mais da palestra, abrir nossa mente, nosso coração e agradecer acima de tudo por estarmos aqui num lugar de paz, de muito amor, onde podemos cuidar um pouquinho do nosso espírito, aprender um pouco mais para a nossa própria evolução. Agradecemos, Mestre, e esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. E hoje nós teremos a palestra sobre caridade e fraternidade, quem é o maior necessitado. E o Paulão vai nos falar sobre a tarefa A Porta de Fabiano. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, principalmente falando de um assunto que toca tanto ao nosso coração, né? Caridade e fraternidade. O assunto por si só já dava para a gente conversar bastante, mas aí resolveram incluir a Porta de Fabiano de Cristo. E aí pegaram no meu pé, né? Porque a gente pensa, quem é o mais necessitado? Para aquele que não conhece a Porta de Fabiano de Cristo, ela funciona na IAM, Instituição Assistencial Meimei, que é o braço social aqui dos céus. E ela atende pessoas em situação de rua. Então, quando a gente fala em situação de rua, a gente já pensa logo no necessitado, no maltrapilho, no andarilho. Mas com o tempo a gente percebe que a maior de todas as necessidades, ela não é física. Ela é moral, ela é espiritual. E, portanto, a caridade que deve ser aplicada aos nossos irmãos também é uma caridade diferente dessa que a gente pensa. Aquela de tirar alguma coisa do bolso, dar para eles, dar alguma coisa material, porque isso é muito pouco. Então, pensando, quem é o maior necessitado? É aquele que nada tem ou aquele que de muito precisa? Porque é uma coisa que nós precisamos pensar. Aquele que nada tem, muitas vezes, quando ganha um pouquinho que seja, ele pega esse pouquinho e divide com outras pessoas. Aquele que de muito precisa, por mais que ele tenha, ele não se sente satisfeito nem saciado. Ele quer mais, mais e mais. Quem é o mais necessitado? O mais necessitado é aquele que pede ou é aquele que não sabe dar? Durante muito tempo em palestras eu falava de um ditado que eu ouvia desde pequeno. Quem não vive para servir, não serve para viver. E aí um dia, já um pouquinho espiritualizado, conhecendo a doutrina, falei, espera um pouquinho, essa frase está mal feita. Não existe quem não sirva para viver. Todos nós servimos para viver. E aí o Divaldo me socorreu numa outra palestra. Ele usou a mesma frase e ele falou, quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Então, a Porta de Fabiano de Cristo, ela é uma grande escola para quem quer aprender a viver através da caridade. Esse camarada, alguém já viu ele por aí? O quadro eu vou dizer para vocês, esse quadro encontra-se lá no Zelão, o Rei do Caldo do Mocotó. Mas por que ele está aqui na nossa apresentação? Porque um dia, chegando lá para almoçar com a minha filha pequenininha, nós sentamos, daqui a pouco minha filha fez assim, pai, por que o Carlão está naquela foto? O Carlão era um assistido da Porta de Fabiano. E ele é exatamente essa figura. E aí a gente adotou ele
como o símbolo dos nossos atendidos, dos nossos participantes. Só que quando nós começamos a Porta de Fabiano de Cristo, há mais de 30 anos atrás, quem era o nosso assistido? O nosso assistido, na época, porque esse era o nome, ele era o maltrapilho, ele era aquele que batia de porta em porta, pedindo um pedaço de pão, era o mendigo. Só que o tempo foi passando. E o nosso assistido, que não chama mais assistido, hoje ele é participante, porque assistido é aquele camarada incapaz que não consegue fazer nada por si e que alguém precisa prestar-lhe uma assistência. O participante não. Ele participa da sua própria recuperação e do seu reerguimento. Então nós inserimos ele no projeto de reerguimento. A Porta de Fabiano, ela não tem por objetivo dar sopa, dar roupa, dar banho. Ela faz tudo isso. Só que tudo isso são as iscas que nós temos para que eles possam chegar até a nossa casa. Porque, na verdade, o que eles necessitam é ser amparados, ser socorridos espiritualmente, ser abraçados e, principalmente, ser vistos, enxergados. Coisas que nós, muitas vezes, não enxergamos os nossos irmãos que estão na rua. A caridade começa por enxergá-los. E quando a gente fala de irmãos de rua, a gente precisa jogar isso também para a nossa família, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Nós enxergamos todos aqueles que convivem conosco, porque a caridade ela começa dentro de casa, né? Então não adianta nós enxergarmos o maltrapilho da rua, que precisa de uma assistência social, se dentro das nossas casas nós não enxergamos aqueles que convivem com a gente. Se dentro do nosso local de trabalho, sabe, nos lugares que a gente frequenta. Então nós vamos perceber que a caridade ela é de uma extensão muito maior do que aquilo que a gente pensa. Em 1947, Manuel Bandeira, ele descreveu assim a pessoa em situação de rua. Ele tem um poema chamado O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Só que de 1947 para cá, as coisas mudaram bastante. Nós iniciamos esse trabalho em 1987 com a Sopa do Coração, que saía distribuindo sopa pelas ruas da cidade, São Bernardo, Santo André, Diadema. Só que com pouco tempo de trabalho, o mentor da nossa tarefa nos trouxe um recado. Se não evangelizar, não adianta. Apenas manter o animal em pé para que ele continue cometendo os mesmos erros não é resultado. E aí o que nós fizemos? Trouxemos a sopa do coração para dentro de casa. Mais uma atitude de caridade. Ao invés da sopa servida num potinho de margarina no meio da rua, agora a sopa quentinha em um prato em cima da mesa, com guardanapo, talher. Uma convivência que foi gerando o quê? Foi gerando um amor circulante dentro daqueles companheiros que trabalhavam voluntariamente para servir aquele então necessitado. Que aos poucos nós fomos percebendo que não se tratava de outra coisa a não ser pessoas que fizeram escolhas erradas durante a sua existência. Nessa evolução da tarefa, evoluiu também o nosso participante. Hoje, sem medo nenhum de estar errado, mais de 98% de todas as pessoas em situação da rua estão lá por conta do uso de álcool e do uso de drogas. E alguns poucos por transtornos mentais. Ninguém está na rua por falta de moradia, por falta de emprego, por falta de apoio da família, porque todos eles têm famílias que gostariam de tê-los de volta, que lhes dão apoio, que cobram deles atitude. Certo? Emprego é algo que, quando você abandona os vícios, rapidamente isso vai surgindo. Emprego, trabalho, serviço, seja lá o que for, mas uma forma de ganhar o seu sustento. Então, a gente aprendeu que a gente tinha que se especializar, se preparar para entender esse irmão que nos procura com as suas necessidades básicas, que para ele é tomar uma sopa, tomar um banho, ganhar uma roupa. Então é assim que eles chegam para nós e é assim que nós temos a caridade de recebê-los e aceitá-los.
Porque toda a caridade, ela nasce do respeito. Se a gente colocar obstáculos para a gente fazer a caridade, se a gente falar, olha, só pode entrar no nosso trabalho aquele que está em abstinência. Aquele que chega bêbado não pode entrar. É como se eu dissesse, nós abrimos um hospital, mas o doente fica de fora. Não podemos abrir a porta para o doente. Não, o hospital é para o doente. E hoje, como espíritas, nós temos um conhecimento ainda maior. Gente, imagina o trabalho da espiritualidade. Um irmão em sofrimento, em dor, moralmente derrubado, destruído. E a espiritualidade consegue envolvê-lo durante todo o dia. Passa o dia todo ao lado dele, dirigindo os seus caminhos, ajudando nas suas escolhas, trabalhando a sua cabeça. Olha o tamanho dessa caridade. E aí ele toma uma pinguinha e chega no portão. Aí eu falo, não, você bebeu, você não pode entrar. Os amigos da espiritualidade vão falar, olha o trabalho que a gente teve. Então, o respeito por ele, na condição que ele se apresenta, é a parte principal. A partir daí, que ele se sentiu acolhido, aí nós podemos trabalhar o restante. Então, a caridade, ela exige um entendimento muito mais profundo. Como a gente vê no Evangelho, no Livro dos Espíritos, acho que é na questão 888, São Vicente de Paulo que comenta para nós. Então, eles perguntam, Kardec pergunta aos espíritos, o que achais da esmola? E eles respondem, olha só, prestem atenção, condenando-se o homem a pedir esmola, ele se degrada física e moralmente, embrutecendo-se. Olha o tempo da colocação, condenando-se, não foi condenado a pedir esmola. A gente volta naquele caso. Ele não foi expulso de casa, ele saiu de casa. Ele não foi demitido do trabalho, ele se demitiu do trabalho. As escolhas dele foram as piores de todas. Só que hoje, passado algum tempo, ele já não entende que ele é capaz de retomar a sua vida. E esse é o nosso trabalho. Então, quando ele vai em busca da sopa, ele ganha a sopa e o evangelho. Quando ele vai em busca da roupa, ele ganha a roupa e uma conversa com a orientadora. Quando ele vai em busca do banho, ele ganha o banho, mas ele ganha também um abraço, uma visibilidade. Então a gente vive na Porta de Fabiano procurando caridosamente abrir portas de saída. A porta de entrada ele já tem. É aquela porta por onde ele passa, buscando tudo que é de material e de seu interesse, e aonde ele vai receber tudo aquilo que ele não foi buscar. Por isso que na nossa tarefa, ou em qualquer tarefa de amor e de doação, nós precisamos sempre estar muito bem preparados espiritualmente. Nós temos na nossa preparação o momento mais precioso da nossa tarefa, porque nós temos ali a obrigação de criar um ambiente propício para esses irmãos que vão chegar. Eles trazem da rua todas as coisas ruins, violência, briga, palavrões, e eles precisam, ao chegar, receber um choque de amor. Para quê? Para começar a modificação desses pensamentos. Então, essa preparação que nós fazemos cria esse ambiente. E quando ele se apresenta, vindo com toda a brutalidade da rua, ele é recebido com toda a amorosidade, com todo amor, com todo cuidado, com todo carinho. Então, a caridade começa nisso, em enxergá-lo como alguém igual a nós. A gente fala que filho de Deus, Deusinho é. Não somos todos filhos de Deus? Então, se somos todos filhos de Deus, somos irmãos. Se somos irmãos, estamos aqui para nos auxiliar uns aos outros. Por isso que essa caridade que nós falamos, que deve começar no nosso lar, ela também passa por esse processo dentro do nosso lar. Emmanuel, ele fala muito bem, fala, respeite muito aqueles que vivem sob o mesmo teto, porque eles são as testemunhas oculares dos seus feitos e dos seus maus feitos do passado. Então são ali os nossos melhores amigos, aqueles que mais vão alavancar o nosso crescimento, mais vão nos auxiliar, desde que tenhamos a caridade de conviver com eles com o mesmo respeito que nós falamos de conviver com os nossos irmãos da Porta de Fabiano. Segundo o próprio São Vicente de Paulo, ele descreve os nossos irmãos dessa forma.
Eles são seus senhores e mestres. Verá que são senhores suscetíveis e exigentes. Então, quanto mais feios e sujos forem, mais injustos e grosseiros serão. E tanto mais amor você deverá lhes dar. É só por seu amor, pelo seu amor, que os pobres o perdoarão pelo pão que você lhes dá. Como assim nos perdoar pelo pão que nós damos? Vocês conseguem imaginar o tamanho da dificuldade e da humilhação de chegar numa casa solicitando um prato de comida, solicitando um banho, solicitando uma roupa, ganhando ali uma roupa usada, às vezes em não tão bom estado, mas eles aceitam essa doação de bom grado e nos perdoam, porque eles reconhecem na nossa atitude para com eles o verdadeiro amor. Eles reconhecem que tudo que nós falamos para eles não são, como diz Emmanuel, palavras rasgáveis, páginas rasgáveis. Nós falamos aquilo que vem do coração. Nós os aceitamos como eles são para que possamos ajudá-los a se transformarem naquilo que eles foram criados para ser. Todos nós fomos criados para ser grandes, para ser felizes, para sermos perfeitos. Só que nós aqui nessa sala hoje já conhecemos essa capacidade. Nós já temos a caridade até de enxergar os nossos próprios defeitos e fazer um esforço para trabalhá-los. Porque a caridade cabe também, a caridade feita para conosco mesmo. Para olharmos para dentro de nós, identificarmos os pontos que nós não gostamos e fazermos um esforço supremo para nos modificar. Mas fica a pergunta, mas e a caridade para com o maltrapilho? Que caridade é essa? A caridade merece reflexões mais profundas. A verdadeira caridade não cria dependência, é a ação que ensina a boa pescaria, a confeccionar a vara, a escolher um bom anzol. É aquela que transforma o necessitado em gente e motiva a construção da autodignidade. Essa frase, transforma o necessitado em gente, ela foi escrita para nós por um ex-participante da Porta de Fabiano. Numa carta que ele mandou para nós anos depois, ele dizia assim: hoje eu moro em São Roque, onde eu planto flores e alegria onde eu cultivo flores e alegria de viver. Graças a pessoas como vocês, hoje eu me sinto gente. Porque é um tempo, quando a gente entra nas ruas, a gente fala que a gente tem pouquíssimo tempo para trabalhar com esse irmão, porque a rua entra dentro da gente. E a partir do momento que a rua entrou dentro do coração deles, se torna muito mais difícil. Ele deixa de acreditar em si próprio. Ele perde a própria identidade. Vocês querem ver uma das maiores alegrias deles? Quando no segundo ou no terceiro dia, quando ele entra e alguém o chama pelo nome. Pronto. Isso para ele, como que você lembra meu nome? Porque até ele não sabe direito qual é o nome dele mais. Ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe para onde ele vai. E ele também não se importa muito mais com isso. Ele adotou um outro personagem. Se ele for buscar uma ajuda, for tirar um documento no poupa-tempo, nós vamos até lá, apresentamos no balcão, vim tirar tal documento. Ele vai procurar um assistente social. Porque ele é o excluído. Ele não sabe mais se direcionar e cuidar da própria vida. Ele precisa de alguém que cuide. E aos poucos nós vamos mostrando para ele o tamanho da sua própria capacidade. Só que tudo isso, gente, tudo isso passa por aquilo que Jesus cansou de pregar no seu evangelho, em diversas passagens. Tudo isso passa pela abstinência. Sem a abstinência, nós não conseguimos nenhum tipo de resultado. A abstinência do álcool, a abstinência das drogas, certo? Em todos os momentos do evangelho, o que a gente ouve Jesus falar? Vá e não peques mais. Alguém já ouviu Jesus falar, vá e peques menos? Peque moderadamente. A gente tem, né, as propagandas na televisão, beba moderadamente, peque moderadamente. Não tem. No evangelho a gente escuta, vai e não peques mais, para que coisa pior não se suceda com você. Então é a partir daí, em uma das atividades que nós temos, o desate, onde ele é incentivado a manter a sua sobriedade. E a partir daí a gente vai conseguindo trabalhar com ele isso,
A maior carência humana é de afeto e carinho, sem os quais ninguém se sente humanizado. A irmã, se na verdade, ela continua essa frase. Ela fala, e não se sentir humanizado é permitir que o instinto primitivo tome conta das nossas decisões. Qual é o instinto primitivo? Comer, beber, dormir, procriar. Isso qualquer um faz. Agora, o ser humanizado, não. Ele tem o direito de escolha. Ele tem o direito do pensamento. Ele tem o direito da análise. E a gente chama para eles a responsabilidade de analisar os próprios atos. Aqui eu vou passar bem rapidinho, porque é uma parte de um livro onde ele fala e como fica o atendimento ao maltrapilho. Olha só a leitura que o Marcelo Rios faz dessa parte do maltrapilho. Se o problema todo fosse a indigência física, Kardec não teria se dedicado a escrever a codificação. Kardec abriria postos de víveres e de roupas e pronto, resolveria o problema de todo mundo. Mas Kardec percebeu que o problema era muito maior. A indigência física ela era resultado de uma indigência espiritual e moral. E era isso que precisava ser tratado. Porque senão, como ele diz aqui, daqui a 2000 anos, nós encontraremos eles à beira do mesmo mar, com a mão estendida, fazendo os mesmos pedidos, só que aí a responsabilidade é nossa. Porque hoje nós tivemos a oportunidade de auxiliá-lo em seu próprio crescimento, mas nós preferimos apenas dar tudo aquilo que ele nos pedia. Então, ser o mais necessitado não significa ser o mais sujo. Ser o mais necessitado não significa ser o mais faminto. O mais necessitado é aquele, como diz Emmanuel, que se afastou das leis divinas, trazendo para si todos os problemas morais e espirituais. E quando a gente novamente se reaproxima do Criador, nós nos aproximamos da nossa própria capacidade. Aqui algumas fotos que eu trouxe para vocês. Quando nós tínhamos ainda o tratamento dentário na Porta de Fabiano, hoje nós não temos mais porque faz parte desse nosso trabalho de reerguimento. Hoje o município de São Bernardo, ele tem tratamento dentário gratuito. Se o município tem, nós não precisamos ter, porque ele pode levantar dessa cadeira e ir até lá buscar esse tratamento. Porque é cômodo demais ele receber todos os benefícios num só lugar e não buscar com as próprias pernas. Então a gente faz muito esse trabalho. Às vezes eles até falam para a gente, Paulo, mas é lá no centro de São Bernardo, como que eu vou até lá? Eu falo, do mesmo jeito que você ia até Biqueira. Você não ia a pé para Biqueira? Você não ia a pé comprar um corote? Então, ao invés de ir para Biqueira, a Biqueira está a 6 quilômetros. O dentista está a 8. Você vai por aqui de manhã andando, sabe, é saudável, isso faz bem. A gente trabalha muito com eles, as escolhas, né? Aqui são alguns outros irmãos que passaram pelo tratamento odontológico. Aqui a parte social de barba, corte de cabelo. E aqui a gente gosta de mostrar sempre um antes e depois, né? Então, ali, ó, nós temos... achar difícil lidar com esse negócio aqui quando a gente não tem habilidade, gente. Então, nós temos ali, ó. Esse daqui é aquele ali ao final do dia. Este é este. Este é este. E assim, por que a gente tira essas fotos? Para mostrar quando a gente fizer uma apresentação? Não, nada disso. Essas fotos são para mostrar para eles. Então nós mostramos para ele ao final do dia, olha como você chegou e olha como você está saindo. O que você acha dessa primeira fotografia? E eles normalmente falam, nossa, feio, né? Fala, exato, tão feio quanto a segunda, porque a gente não faz milagre. Você continua feio. Só que você está um pouquinho melhorado. Hoje você já pode, quem sabe, você saindo assim, você pode até casar de repente, mas não é praga, mas... Então, essa alegria, é o bom humor que faz com que eles cada vez mais se sintam participantes de uma família. Sabe, assim como Jesus disse lá aos apóstolos, não vos chamo mais de servos, mas sim de amigos, eles também, eles são hoje os amigos de todos lá. Só que são amigos, eu gosto de voltar muito nisso, porque nós aprendemos a ser amigos dos nossos companheiros dentro dos nossos lares, do nosso trabalho.
Então a gente leva para dentro da porta de Fabiano a importância de enxergar-se uns aos outros. É tão importante isso, gente. Quando nós olhamos nos olhos de alguém e essa pessoa não precisa falar o que dói, porque nós enxergamos, é sinal que essa pessoa é importante para nós. Sabe, um exercício muito legal que a gente pode fazer. Eu faço muito isso, andando de carro, andando a pé, olhar as pessoas que passam por mim. Quando eu paro num semáforo, eu fico olhando para a pessoa e eu fico tentando imaginar o que ela está pensando pelo semblante dela. Isso é interessante porque às vezes a gente percebe que aquele coração está aflito, aquele coração está triste, aquele coração está nervoso, está bravo. E às vezes a gente faz o quê? Nós aprendemos aqui, fazemos uma oração por aquela pessoa. Isso é caridade. Quando nós identificamos uma vibração deletéria em alguém que passa por nós, não importa se conhecemos ou não, nós fazemos uma prece por caridade em favor daquela pessoa. E quantas vezes a gente já ouviu falar, né? Pessoas que saem para caminhar assim de manhã, aí quando voltam falam, nossa, eu saí tão chateado hoje de manhã para caminhar, e a hora que eu cheguei em casa, eu estava alegre, eu estava tranquila, me sentindo bem. É a endorfina da caminhada, né? Mas às vezes foi alguém que fez uma prece por nós. Sabe? Então nós precisamos ter esse hábito, porque isso é hábito. Tudo que a gente faz é hábito e escolha. As escolhas melhores a partir do nosso pensamento. A caridade nasce no nosso pensamento. Depois se externaliza pelas nossas palavras. E se demonstra e solidifica nas nossas atitudes. Tudo na nossa vida é assim. Palavra, pensamento e atitude. Só que as nossas atitudes vão gerar o pensamento nos outros. Já pararam para pensar quais pensamentos nós estamos gerando nos outros? Hoje, quando alguém nos observa na rua, no mercado, no trânsito, no dia a dia, qual é o pensamento que nós geramos nessas pessoas? Será que nós estamos gerando um pensamento de caridade, de perdão, de amorosidade? Ou, às vezes, as nossas atitudes chegam a nos envergonhar? Mas que bom que nos envergonhe, né? É sinal que nós já estamos tendo o quê? Um pouco de autocrítica sobre a nossa forma de ser, de pensar, de falar e de agir. E isso também faz parte da caridade. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro significado da palavra caridade, mas aí ele completa, né, para dificultar, como Jesus a entendia. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. O que os espíritos respondem? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios, perdão das ofensas. Nós já cumprimos a caridade nesses três quesitos? A benevolência é para com os espíritas como nós? Não, é para com todos. A benevolência é para quem torce para o mesmo time que eu? Não, é para com todos. A benevolência é para aquele que acredita nos mesmos políticos que eu? Não, é para com todos. Então, ele é claro. A indulgência é para com os erros alheios. Porque indulgência significa que os erros alheios nada mais são do que desconhecimento das leis morais do Evangelho. A partir do momento que nós tomarmos conhecimento, nós deixamos de errar. E os espíritos vão mais longe. Nós precisamos ser indulgentes, porque nós precisamos da indulgência dos outros para com os nossos erros. Eu posso não ter os erros que os meus irmãos aqui carregam, mas eu ainda tenho os meus próprios erros que eu preciso trabalhar. E, por fim, o perdão das ofensas. Gente, quando a gente passa a olhar as ofensas dos outros como um momento de deslize no seu entendimento sobre a minha pessoa, tudo se torna muito mais fácil. A vida vai caminhando de uma maneira muito mais leve, mas isso depende do tamanho do amor circulante no ambiente aonde eu frequento. Aonde eu estou, eu preciso brilhar, porque Jesus falou que nós somos luzes. Sabe, Joana de Ângeles ainda vai mais longe, ela fala assim, floresça aonde fores plantado, ó semente de luz. Ela se refere a nós. Todos nós somos sementes de luz. E sementes de luz vão espalhar o quê? Luz, claridade. Através do quê? Da caridade e da fraternidade. Que nós podemos usar para com todos. Eita! Alguma corte de unha nós cortamos lá também, tá, gente? Não.
Temos algumas festas, comemoramos Natal, comemoramos Dia das Crianças, temos um coral hoje só de moradores de rua. Então, no coral, eles já são tarefeiros de Jesus, porque nós conversamos com eles para participar do coral. Nos ensaios, nós não podemos ser tão categóricos. Quem tiver ingerido alguma bebida alcoólica, alguma droga, não pode participar. Senão teria dia que a gente não teria ensaio. Então, nos ensaios, a gente é um pouco mais light. Mas nas apresentações, eles precisam estar sóbrios. E o que a gente fala para eles? O que vocês vão fazer? Vocês vão lá cantar? Não. Vocês vão levar a cura através da música. A partir de agora, Jesus convocou cada um de vocês para levar a cura através da música. E no dia das apresentações, eles vêm sóbrio, têm participado, o coral tem aumentado bastante. É uma das portas de saída que nós criamos. Então, nós temos o Desaate, nós temos a alfabetização às quartas-feiras. A alfabetização é uma farra, gente. Porque como é que você vai ensinar a alfabetizar? Nós temos terceiranista de direito, nós temos quartanista de medicina, nós temos pessoas com 2 faculdades morando na rua. Você vai alfabetizar e a gente coloca tudo no mesmo balaio, na mesma mesa, uma pessoa que tem 2 faculdades com aquele que não sabe escrever o O com o fundo do copo. E a gente trabalha com eles de uma maneira que haja participação. Nós comemoramos o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia das Crianças. Sabe? Fazemos eles escreverem cartas para os seus pais e para suas mães. E é nesse momento que a gente começa a trabalhar a sensibilidade que estava perdida dentro de cada um. Nós vamos buscar e remexer dentro do seu coração. Só que isso serve para aqueles que já estão conosco há 1 ano, 2 anos, porque eles já confiam de deixar a gente fazer esse remeleixo dentro de cada um deles. Nós tivemos a oportunidade de visitar um deles que hoje está com quase 30 anos de abstinência, numa cidade chamada Bela Vista do Paraíso, no Paraná. E ali a gente entendeu o que é a verdadeira caridade. Fomos recebidos na casa da irmã, onde nós fomos almoçar, e ela, uma evangélica, daquelas de cabelo aqui, saia, blusa fechada. No meio do almoço, ela do nada virou para mim e ela fez assim: você sabe que vocês não fizeram nada pelo meu irmão, né? Eu falei, claro. A espiritualidade cantou assim no ouvido, eu falei, claro, quem faz é Deus, né? Ela falou, não, você não entendeu o que eu quis dizer. Vocês não fizeram nada pelo meu irmão, vocês salvaram a nossa família. E aí a gente entendeu. A porta de Fabiana, ela é resposta. Resposta ao quê? A prece de muitas mães, pais, filhos, esposas, que foram em algum momento abandonados pela ignorância espiritual desses irmãos que se encontram na rua. E hoje, quando eles começam novamente a se entender como gente, e através de todo o apoio que eles recebem, o apoio caridoso e fraterno que eles recebem, eles começam a retornar para as suas famílias e reconstruir as suas vidas. Vocês já pararam para pensar quantas preces cortam o nosso espaço por alguém que desapareceu e que ninguém sabe aonde anda? A porta de Fabiana é a resposta dessas preces. É lá que eles encontram o abraço que uma mãe gostaria que eles estivessem recebendo. É lá que eles encontram alguém para escutá-los, que um filho pediu a Deus que eles encontrassem. É lá que eles encontram um refúgio. Porque lá tudo é feito com muita caridade, com muita fraternidade e, principalmente, com muito respeito. Só que caridade e fraternidade para com os nossos irmãos, que não possa ser replicada na caridade e fraternidade com os nossos queridos, nos nossos lares e nos nossos ambientes de trabalho, ela é uma caridade manca. Então nós precisamos enxergar quem é o mais necessitado. Aquele que muito tem e ainda quer mais, ou aquele que de nada mais precisa? Aos poucos, dizem que os espíritos, nós vamos nos depurando espiritualmente, até o nosso corpo físico, né? Quando a gente muda de espaço, o nosso perispírito ele vai se tornando cada vez mais vaporoso.
Por quê? Porque nós vamos abandonando tudo aquilo que não tem serventia para nós como espíritos eternos. Tudo que é da matéria vai sendo deixado para a matéria. E nós vamos cada dia mais vivendo a alegria de uma vida espiritual. Aí a gente lembra de Jesus. Porque eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Abundância é suficiência. Abundância não é extrapolação. Abundância não é aquilo que nós não precisamos, não é o amontoar. É ter o suficiente para sermos felizes. Se nós olharmos para a nossa própria vida, a gente vai perceber que nós temos muito mais motivos para ser feliz do que para ser infeliz. Então, que a gente possa colocar em prática todos os ensinamentos que a doutrina traz para nós, para que quando a gente encontrar um desses irmãos pelas ruas, a gente saiba o grande valor que eles têm, não só para Deus, mas para nós também. Aqui são algumas visitas de irmãos que estavam em internação, que nós providenciamos a internação também. E por fim, uma frase da irmã: se ao invés de ficar lutando contra as mazelas, faremos o serviço de laborar a favor do nosso valor, prestigiando o positivo. Sem querer exterminar o passado, haveremos de aprender a transformá-lo. Porque o passado faz parte daquilo que nós somos hoje. Nós não temos que exterminar o nosso passado, mas trabalhar para transformá-lo, prestigiando o positivo que existe dentro de cada um de nós. E aqui é um recado para aqueles que trabalham na Porta de Fabiano, que eu gosto de passar. Nunca duvidem que um pequeno grupo de cidadãos preocupados e comprometidos possa mudar o mundo. De fato, é só isso que eu tenho mudado. Nós possamos todos fazer parte desse pequeno grupo para sermos reconhecidos como os verdadeiros soldados de Jesus. Muita paz e uma ótima tarde a todos. Obrigado. Muito obrigada, Paulo, pela mensagem, pela explicação da tarefa. Tarefa muito especial e precisa muito amor no coração, muita dedicação. Muito obrigada. E agora vamos fechar os olhos, nos compenetrando e pensando, refletindo em tudo que foi falado, em tudo que sentimos durante a palestra. Que possamos refletir e entender um pouco mais quando olharmos um irmão necessitado, tentar enxergá-lo, tentar emitir um pouco de amor, um pouco de paz a essa alma e ajudar no que for possível para cada um de nós. Ajudar com amor, com compreensão, com uma boa palavra, pensando sempre no que Jesus faria. E que possamos refletir e passar para todos que queremos bem, passar todo esse ensinamento e que tenhamos uma boa semana todos, com Deus sempre ao nosso lado. E assim seja, graças a Deus. Vamos aguardar, a equipe espiritual vai sair e vamos aguardar o passe daqui a uns minutos. Obrigada.